Olá, meus caros alunos, sejam bem-vindos para a nossa segunda aula do nosso curso de Introdução à Sociologia. E hoje, comprometido, nós vamos falar da história da sociologia. O que a gente pretende ver aqui hoje, né? A história da sociologia ela é basicamente dividida em três partes. Nós vamos estar trabalhando essas três partes para vocês verem como essa ciência foi se desenvolvendo desde a sua criação. Então nós vamos ver as origens da sociologia, os pioneiros da sociologia e, por fim, o desenvolvimento da sociologia, tá bom? Essa parte eu espero que vocês achem interessante, né? Porque a sociologia, como toda ciência, é filha da filosofia. A gente vai ver isso com os pioneiros da sociologia. Quem são os pioneiros da sociologia? Que eles estão lá nas origens, né? São aqueles que, ao longo de toda a antiguidade clássica, durante a Idade Média, durante a Renascença e durante a Modernidade, até Auguste Comte, que é de fato o fundador da sociologia, criar essa ciência, até lá, toda a galera que estava contribuindo para uma compreensão da sociedade como um todo, né, estava fazendo sociologia sem ser chamado sociologia, né? Então todo esse pessoal é importante, as obras deles têm peso, né? Tanto para um estudo de filosofia política, um estudo de filosofia social, mas sobretudo também para uma compreensão sociológica. São obras a qual nós devemos nos remeter e aqui nós vamos ter que citá-las. Então, para começar, né, com as nossas origens, eu acho que o primeiro, sem dúvida, do qual a gente não pode, como eu posso dizer, nos privar de citar, né, é Platão. Né? Platão com o seu livro A República, lá antes de Cristo. Né? Platão ali na República estava mostrando qual era o seu ideal de polis, o seu ideal de cidade, o seu ideal de representação, o seu ideal de governo, o seu ideal de educação. Então essa obra ela constitui, né, como um fundamento, né, para a gente tratar a sociedade. E ela vem aí logo no começo ao lado da obra do seu discípulo, Aristóteles, né, que é a política, que Aristóteles vai estar falando do seu ideal de política, de regime. Aristóteles é interessante porque ele sempre observa a vida na polis. Então, na verdade, a gente já tem ali certas obras sociológicas que podemos considerar na sua ética, seja a sua ética nicômaco ou a sua ética eudemo, ele já está falando da vida na polis. Mas na política ele trata totalmente da polis, né, política. E ali vai ficar bem clara essa representação da sociedade. Então, esses dois, durante a antiguidade, são expoentes. É claro, no mundo grego nós temos várias pessoas falando da noção de cidadania. A Ágora servia para isso, para discutir as noções de cidadania. Né? Mesmo os sofistas estavam tratando dessas questões. Mas os dois trazem a nós obras de peso. Né? A qual dos sofistas já não tem muita coisa que ficou. Né? A gente tem mais eles nos diálogos platônicos. Agora, com esses dois, nós temos obras de peso tratando dessa questão social. Então, são obras fundamentais. E aí, acabando a Era Clássica, a gente já entra na Idade Média, ainda no período da patrística, né? Ainda não houve a invasão dos bárbaros, mas nós temos Santo Agostinho com a sua Cidade de Deus. Né? Essa obra é muito interessante e mostra até um pouco o temperamento dos padres da igreja, né? Porque assim, o importante é, todos são padres da igreja, todos são antigos, todos são santos, todos são ortodoxos, né? Estão dentro da fé, sem cair em heresia. Mas cada um tem o seu temperamento. Enquanto os bárbaros começam a saquear Roma e o Império Romano começa a cair, o que marca o início da Idade Média, a Idade Média ela vive entre a queda da cidade de Roma e a queda da cidade de Constantinopla, né? Ou seja, entre a queda do Império Romano Ocidental até a queda do Império Romano Oriental. Durante esse período, né, enquanto a cidade estava sendo saqueada ali, Jerônimo, por exemplo, São Jerônimo, tradutor da Bíblia, padroeiro dos bibliotecários, dos secretários, acreditava que o mundo ia acabar. Se Roma está caindo, é o claro sinal de que chegamos ao fim dos tempos. Né? Enquanto ele estava ali meio que desesperado, né, Santo Agostinho estava pensando, não, existem duas cidades, né, uma cidade na terra, mas uma cidade no céu, uma cidade perfeita e tal. E nesse paralelo das suas cidades ali, ele compõe todo um panorama político genial. Digo de Santo Agostinho que, aliás, é um homem genial. Né? E por falar em homem genial, a gente não pode esquecer de falar dele, né? Que devia estar aparecendo aqui, não está aparecendo. Deu um erro. E problemas técnicos. Quem sabe faz ao vivo. Opa!
Platão, Aristóteles, Agostinho. Ele, Santo Tomás de Aquino, que é tão pesado que o computador não conseguiu nem reproduzir o slide dele, né? Pesado tanto pela sua densidade corpórea, mas também pelo gigante filosófico que é este homem, que na sua Suma de Teologia dedicou-se a falar de Deus, e falando de Deus, falar de todas as coisas. Então não é brincadeira, quando a gente está tratando de Santo Tomás de Aquino, a gente está tratando de todas as coisas. O que você quiser, você pode ir a Tomás, afinal foi isso que o Papa Leão XIII falou, né? Ite a Thomas, né? Vá até Tomás, e com certeza você vai encontrar uma explanação bem feita do assunto. E de fato, Santo Tomás se ocupou de tratar de questões filosóficas, resgatando aquele pensamento aristotélico da polis. Então, a gente tem aí um novo ar, um novo ânimo para a filosofia aristotélica no sentido social. Agora, pensada dentro do panorama da Idade Média, porque Tomás de Aquino já é do contexto da Alta Idade Média, já passou ali todo o saque dos bárbaros, né? Então, Tomás de Aquino ele já está neste contexto de todo um sistema feudal estabelecido, e ele pega este ideal aristotélico e adapta para este contexto. Então, na Suma Teologia, nós temos ali uma obra sociológica também, além de ser uma obra teológica, filosófica, educacional, ela também é psicológica, ela também é uma obra sociológica. Bom, além de Tomás de Aquino, a gente pode citar o Ibn Khaldun. Ibn Khaldun, é o segundo nome aqui, tá invertido as fotos, mas é isso aí. Ele é muçulmano, né? E assim como Tomás de Aquino e Agostinho tinham esse ideal de combinar sociologia com o olhar teológico, ele também tem. E ele constrói na sua obra, Prolegômenos, né, todo um ideal sociológico baseado no Alcorão. Né? Uma coisa que é rara na comunidade árabe, tá? Os árabes, eles veem com maus olhos, são poucos os filósofos árabes que nós podemos destacar, vocês vão ver isso quando vocês forem estudar a filosofia medieval. Mas são poucos os árabes que se destacam exatamente porque o muçulmano ele acredita que o que importa é o Alcorão. Desdobramentos em novos livros, né, é você tentar estar fazendo um livro que é imperfeito, porque o livro, o Alcorão, é perfeito. Né? Mas o Khaldun ele entra nessa, Ibn Khaldun ele entra nessa e faz ali os seus prolegômenos, em que ele vai criar, né, todo um sistema sociológico baseado na lei do Corão. Então se revela um clássico aí também que a gente tem que citar durante a Idade Média. E voltando para a Europa, eu não botei imagem dele. Agora entendi porque eu não botei imagem dele. Nós vamos falar agora de Dante Alighieri. Dante Alighieri, poeta, né, florentino, autor da Divina Comédia. Né? Então, é muito conhecido na literatura, um gênio. Inclusive, eu digo para vocês, leiam a Divina Comédia, vai fazer um bem para a alma de vocês. Né? Mas ele também se ocupou de política. Afinal, ele está em Florença. A Florença está vivendo a toda a nova política. Já entrando ali para a Renascença, a gente está na época já do Trecento, né? Que já é esse esboço de Renascença que vai da Itália para o mundo. Né? Daí que os grandes pintores da Renascença do Cinquecento que nós temos são italianos. Mas ainda está no começo ali com a descoberta da poética aristotélica, toda aquela relação, e Florença está desenvolvendo-se economicamente, né? Está se tornando uma potência econômica, né? E o Dante faz então uma análise com a sua obra Monarquia. Essa obra é polêmica, porque o Dante ele acredita que o monarca deve ter o poder absoluto, né? Sem a intromissão do papado. Né? Ele acredita, olha só que obra interessante, hein? Tem gente que deve odiar Dante por causa disso e tem gente que ama Dante por causa disso. Eu amo Dante por causa disso. Ele acredita que a fé não deve se intrometer em assuntos políticos, a religião não deve se intrometer em assuntos políticos. O papado cuida dos assuntos e deixa o poder temporal na mão do monarca. Né? É claro, Dante não está sendo antirreligioso aqui nesse aspecto, mas isso valeu umas boas perseguições para ele, dado que o papado tinha muito poder, sobretudo na Itália. Né? Bom, depois do Dante, agora sim, a gente tem o Frei Campanella, Tommaso Campanella, mais um Tomás aí, né, que vai ter o seu livro A Cidade do Sol, né, em que ele também vai falar ali do que ele esperava para a sociedade. Como ele é um frei, ele vai pegar muito o ideal cristão, né, então ele vai ter a ideia de que a sociedade deveria estar todo mundo unido, em que não deveria haver posse, né, porque a posse sempre vai querer você fazer com que você queira mais posse, né, então você querendo sempre mais posse, isso vai gerar toda as guerras, a coisa toda que tem, né? Então, para ele, não deveria haver posse e todo mundo deveria viver comum, como os apóstolos, né? Então, ele meio que inaugura um
comunismo cristão, podemos assim dizer. É claro, a gente estaria sendo anacrônico se afirmasse isso com todas as letras, porque é impossível haver comunismo antes que o comunismo tenha sido concebido. Né? O comunismo é de Karl Marx, que ainda vai surgir. Aí vai aparecer nessa nossa cronologia aqui. Mas o Tommaso Campanella já queria isso, né, na sua Cidade do Sol. Então ele deve ser destacado aí. Na mesma época que ele, isso aqui agora a gente já saiu da Idade Média e já está no período já da Renascença. Né? Na mesma linha do Tommaso Campanella, nós temos o Thomas More, né, ou Thomas Morus, né, que é o autor de Utopia. Essa obra ela é fantástica porque, em primeiro lugar, ela tem todo o humor deste homem, né, desse São Thomas More, tem todo o humor dele, é uma obra um tanto jocosa, ele brinca com sistemas políticos, ele se mostra um tanto cético em relação a sistemas políticos, né, porque ele está na linha ali do Pascal e do Erasmo de Roterdã, que são tanto céticos, né? Então ele mostra que, olha, um sistema político perfeito não existe, daí que quando ele cria um sistema perfeito, ele chama esse sistema de utopia, do grego utopos, que significa lugar nenhum. Né? E utopia depois entra para o nosso vocabulário filosófico para a gente estar descrevendo realidades maravilhosas, mas impossíveis, né? E isso tudo por causa dessa obra dele, Utopia, que tem um grande peso porque já em Utopia ele como bom humanista que ele é, nessa linha erasmiana, ele demonstra o fato de que o poder absoluto na mão do monarca não é interessante. Ele já vai no contrário do Dante, né? Ele fala, não, o rei não deve ter tanto poder assim. Afinal, ele está no início do absolutismo e ele vai morrer exatamente porque o rei assume para si o poder. Agora faz o contrário, né? Se antes religião não podia se meter na ação de política, que é o que o Dante fala, né? Na época do Thomas More, a política vai se meter na ação de religião, né? E Henrique VIII vai se tornar o soberano da Igreja Anglicana, né? E nesse processo vai vir a decapitar o nosso filósofo, né? E aí esse pensador inglês expressa isso tudo, claro, ele não expressa a sua decapitação, mas ele expressa todo esse ideal, que é curioso para ver que é o ideal, inclusive, que o levou para a morte, né? De que o monarca não deve ter poder, sobretudo, para ter uma boa sociedade. Mas ali no Utopia a gente vê algumas reflexões sociais que são muito interessantes. Ele trata de escravidão, acúmulo de riqueza, é algo bem bacana. Até de eutanásia ele trata, né? Bom, pelo menos alguns levantam assim, que em Utopia há traços de que Thomas More é a favor da eutanásia, né? Bom, mas seguindo aqui nós temos o Maquiavel, Nicolau Maquiavel, com seu livro O Príncipe, né? Esse pensador italiano. Na verdade ele tem muita obra política, o Maquiavel é um pensador basicamente político, né? Então você pode considerar também a sua Arte da Guerra, que é uma versão ocidental da Arte da Guerra do Sun Tzu, que é a versão oriental. Mas Maquiavel ele tem o seu livro O Príncipe, que ele escreve para este príncipe e ele passa os princípios de governo, né? Então de como se comporta a multidão, o que é importante e é claro a máxima, é melhor ser temido do que ser amado, ou seja, a questão do poder forte, de uma política forte para ter o controle. Afinal, até porque aqui está caindo o sistema feudal e estão surgindo aí as grandes nações que precisam se estruturar como tais. E a Itália, inclusive, vai demorar a fazer isso, né? A Inglaterra e a França fazem muito mais rápido. Bom, vamos caminhar um pouquinho nos séculos aqui, porque a gente tem mais gente importante aí que vai aparecer. E na Inglaterra nós vamos ter o Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, ele vai propor, ali ele já é, né, do século XVI já, ele vai propor no seu livro O Leviatã um ideal muito interessante. Primeiro, Hobbes é empirista. Então para ele, nós nascemos vazios, somos tábula rasa, devemos ser preenchidos, né? Mas Hobbes ele também acredita que o homem é mau. Ele vai dizer que o homem é o lobo do próprio homem. Ele vai pegar essa metáfora de um manuscrito romano e vai trazer para ele. O homem é o lobo do próprio homem. Né? Então o homem, se for conviver com o homem, ele mata o homem. Mas ele precisa conviver. No meio dessa dicotomia é preciso um Leviatã. O Leviatã é um monstro marítimo, ora apresentado como um kraken, uma espécie de polvo, ora apresentado como um hipopótamo na narrativa bíblica. Ele aparece algumas vezes com várias cabeças no livro dos Salmos, mas aparece também no livro de Jó. Ele faz parte dessa mitologia judaica que seria um monstro marinho, horrível, horripilante. Né? E para o Hobbes o governo precisa ser um Leviatã, né? Porque para controlar tanto o lobo que quer se matar é possível
é necessário, né, um Estado forte, um Estado controlador e dominador, né, para que ele mantenha o homem no seu lugar. Nessa pegada aí, e vai vir o John Locke, né, com o seu ensaio sobre o entendimento humano, que vai considerar uma das suas obras principais, e que o Locke vai conceber a ideia dos três poderes, né, para que o Estado também não venha se tornar um monstro tão poderoso, né, ele vai flexibilizar o Estado, fazer ele mais dinâmico, então vai conceber a ideia dos três poderes, vai trazer a ideia do liberalismo e, sobretudo, vai dizer que o Estado vai assegurar a tutela da liberdade do homem. E para fazer isso, às vezes o homem precisa abrir mão dessa liberdade. É meio contraditório, mas é isso mesmo. O homem, para que tenha os seus bens protegidos, ele abre mão da liberdade, permite que esse Leviatã o pressione. O John Locke está ali na mesma tradição de escola filosófica que o Hobbes. E assim, este Leviatã, este monstro, vai controlá-lo, contanto que esse Leviatã esteja abaixo de Deus. John Locke, inclusive, ele acredita que se o Estado vai contra os direitos divinos, né, que o Deus dá ao homem, a vida, a liberdade, a dignidade, o homem pode cair em desobediência civil, né, e desobedecer ao Estado. Então ele trata todas essas questões aí e é um pensador amplo, complexo e que pensou a política atual. Então ele é muito importante aí no estudo da sociedade. No mesmo espírito a gente tem Montesquieu, com seu espírito das leis, né, que vai estar tratando com essas questões de liberdade. Montesquieu está muito ligado à Revolução Francesa, então ele traz esses ideais de igualdade, liberdade, fraternidade. Né? E além do Montesquieu, deixa eu mostrar um coxinho do Montesquieu. Esse é o John Locke, esse é o Montesquieu. Agora sim, a gente volta para a Inglaterra com o David Hume, que é muito importante no quesito gnoseológico. É ele que vai criticar a causalidade aristotélica, ele vai trazer o ideal do conservadorismo. É um pensador brilhante, genial, porque ele é gordinho aí também, né? Mas o David Hume vai trazer o seu Tratado sobre a Natureza Humana, em que ele vai expressar o que é a própria natureza humana e vai fazer uma abordagem sociológica e também vai falar um pouco da sociedade. Então se configura também como importante tem que estar nessa listagem nossa. E como falar dessa galera toda sem falar de Jean-Jacques Rousseau, né? João Tiago Rousseau, né? Que é esse sujeito aqui, o Rousseau, né? Que acreditava no bom selvagem. Para ele o homem era bom, mas a sociedade é que o corrompia. Para ele o homem tinha nascido com uma bondade natural, que é própria dele. Mas a sociedade vai trazendo, ensinando a maldade para o homem, né? E com isso vem aquela noção do bom selvagem. Então um homem isolado da sociedade seria bom. E pautado nesse ideal dele, isso vai adentrar o romantismo e vai criar essa figura do bom selvagem, já aqui na literatura brasileira, mas também na Europa, né? Então a gente vai ter aqui no Brasil os índios muito bonzinhos, como o Peri, a Iracema, e também vamos ter na Europa esses, como eu posso dizer, heróis que são isolados da sociedade, crescem meus animais e por isso são bons. Que é o caso do Tarzan e do Mowgli, né? Mas isso tudo está pautado nessa ideia dele. Então já tem uma reflexão social aqui de como o Rousseau vê a sociedade. Então para o Rousseau a sociedade não é boa, né? Mas ela é necessária. E para que ela não venha como pode dizer, fazer o homem ser mal, é preciso criar uma sociedade em que o homem seja o mais natural possível. Então ele concebe uma sociedade mais aberta, né, no seu contrato social, em que os homens vão poder se expressar, vai haver uma democracia, uma liberdade de expressão, todos vão poder ter liberdade política. Isso é interessante porque depois entra para a Declaração dos Direitos Humanos, né? Então é um pensador também importante aí nesta ciência que ainda não surgiu, mas a sementinha dela parece estar crescendo ao longo das eras, né? E a gente não pode esquecer do Adam Smith. Né? O Adam Smith, no seu livro Riqueza das Nações, vai conceber a ideia de lucro, de como a sociedade se desenvolve politicamente, né? E vai tecer aí as bases do que nós chamamos da análise, né? daquela burguesia eminente, que vai constituir a sua noção de sociedade e mercado, o que hoje nós chamamos de capitalismo. Né? Então são dois tomos aí bem grandes, mas são fundamentais para a gente estar concebendo a realidade, né? E o Adam Smith é muito importante para a gente entender o que nós chamamos hoje de capitalismo, que ele vai chamar, é claro, de sociedade de mercado. Né? Além do Adam Smith, a gente não pode deixar de citar esse narigudinho aqui, né? Que é o Saint-Simon. O Saint-Simon ele tem várias obras que a gente tem que citar de importância, tá? Porque ele vai entrar dentro da questão do darwinismo social, ele é importante, mas ele tem, na verdade, ele tem dezenas de obras sobre
essas relações, ele é muito importante, mas eu vou citar aqui a Indústria, né, que é uma das primeiras obras dele, que vai se constituir exatamente com a preocupação dele para com os trabalhadores industriais. Né? Ele já vai começar essas causas que hoje em dia a gente acredita que são causas marxistas, mas a gente pode ver que já tem uma galera pré-Marx, né, já concebendo ali sem a ótica marxista. Né? E o Saint-Simon estava preocupado, né, com esses trabalhadores que eram abusados por horas de trabalho e tal, né? Já haviam greves, manifestações, e ele começa a pensar isso aí. Além do Saint-Simon, a gente tem o Robert Owen, né, que tem uma nova visão da sociedade, em que ele vai debruçar sobre os direitos dos trabalhadores, o salário justo, ele vai fazer uma série de reflexões importantes que nós devemos ter em conta. Né? Então a gente já pode ver aí que. Pensem isso comigo, né? Tá tendo a Revolução Industrial, tá tendo aí umas pessoas sendo tomadas, das suas terras tomadas do campo, que são entregues para a coroa, eles são obrigados a ir para a cidade, eles precisam trabalhar, não só homens, mas as mulheres, as crianças, são horas de trabalho, são trabalhos insalubres, né? Isso tudo vai gerar todo um pessoal grevista, né? Tentando se revoltar ali. É neste contexto que estão surgindo já esses pensadores fazendo essa crítica, né? Sobre a dignidade do trabalho e por aí vai. E não podemos deixar de citar o Charles Fourier, né, com seus falancérios. Charles Fourier ele é um utópico, né, que ele concebe esses falancérios, que são essas casas comuns, né, onde as pessoas estariam vivendo ali em igualdade. Né, então ele já tem um ideal de tentar resolver esse problema de injustiça e de trabalho insalubre. Né. A gente poderia já dizer que ele é um comunista vagabundo, junto aí com o presidente, mas no caso dele, ele estava tentando achar uma solução para essa dificuldade vingente. E podemos ainda citar, né, já com fotinhas aí, já, então a gente já pode ver que já está se aproximando dos nossos tempos, né, este aqui que é Pierre Joseph Proudhon, né, que é o autor da O que é a Propriedade. Ele vai se debruçar sobre as questões de propriedade privada, posse, meios de produção, antes de Karl Marx. Então, essas noções são importantes, tá? Com o Proudhon, essa noção de propriedade e tal. Porque, de fato, você vai ter ali pessoas ficando muito ricas, donas de muita propriedade, e pessoas que não têm. Então, toda essa relação vai começar a ser discutida. E, afinal, nós estamos no ápice deste novo sistema, que é o capitalismo. A noção de a nobreza está caindo, né? E o feudalismo já foi, né? Então, esses caras vão começar a sentar e falar: o que está acontecendo nessa sociedade? Né? Vão começar a estudar isso. E eles têm essa importância. O Proudhon entra aí por causa disso. Além do Proudhon, a gente tem que citar ele. Terrível. Olha esses olhos. Né? Que é o nosso Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Hegel, não é Egeu, tá? Lê aqui contigo. Cadê? Deixa eu botar, eu consigo colocar o dedo aqui. Hegel, não é Egeu. Pelo amor de Deus, vocês são da Faculdade de Filosofia, tem que falar o nome dos filósofos direitinho agora, hein? O Hegel tem uma obra chamada Fenologia do Espírito, em que ele vai conceber a sua dialética hegeliana, tudo na realidade, na verdade é um livro até metafísico, né? Tudo na realidade é composto de tese que por sua vez encontra sua antítese, e essa tese e essa antítese vão se chocar, gerando uma síntese que por sua vez é uma nova tese. E ele vai vendo toda essa relação que vocês vão ver na filosofia moderna, pode ficar tranquilo. O fato é que, para o Hegel, o mundo está em movimento dialético do espírito absoluto com o mundo material. E o ápice, a síntese desse movimento é o Estado. Né? Então, para o Hegel, o Estado ele é feito de uma luta de contrários. Né? E esse Estado deve ser preservado. Né? Então, com o Hegel aqui vai vir toda a noção de romantismo, que a gente chama de romantismo alemão. Toda essa ideia de nacionalismo, de buscar as raízes do Estado, da importância do Estado, o patriotismo. Isso tudo vem da obra de Hegel, por causa dessa ideia dele de que o Estado é o ápice da evolução. Né? Então, o Estado ele é a síntese do espírito absoluto. Né? Então, ele é fundamental, a gente não pode deixar de considerá-lo aí, porque além de todo um paradigma metafísico, toda uma revolução literária também, né, por que não? Ele também vai estar entrando aí numa compreensão, uma nova forma de compreender a realidade, uma nova forma de compreender o Estado. Né? Então agora vai vir o Estado forte, o Estado, enquanto, olha, com E maiúsculo, essa coisa tudo que a gente tem é por causa do Hegel. E o David Ricardo, que é um economista, na verdade, né, em inglês, com seus princípios de economia política,
né, que ele vai estar relacionando ali a economia com a política. Ele vai notar que a economia não independe da política e vice-versa, e realmente hoje a gente vê que economia e política andam de mãos dadas, né? Olha para você ver, ordens, crises econômicas derrubam governos e vice-versa, né? A derrubada de um governo gera crise econômica, o presidente fala besteira, o dólar dispara, está tudo interligado. O David Cato fez essa observação. E por fim, né, como esquecer de falar dele? Thomas Malthus, mais um Thomas aí para a nossa lista de Thomas. Tiveram vários Thomas aí, né? Thomas Aquino, Tomás de Campanella, Thomas Moros, Thomas Hobbes e agora Thomas Malthus, né? O Malthus com sua obra Ensaio sobre o Princípio de População, ele notou, por meio de cálculos matemáticos, né, e analisando a sociedade, ele notou que nós estávamos consumindo cada vez mais bens que não são infinitos, né? E aí, se o universo é finito, as pessoas não podem continuar gastando, o que nós temos que fazer? Reduzir a população para que esses bens não venham a acabar. Né? Então, para ele, a ideia dele era essa, porque aí ele fez todo um cálculo, se as pessoas não pararem de ter filho, vai acabar a comida. Hoje a gente sabe que ele está errado, né? Porque se você tem mais pessoas, você tem mais produção também. Mas esse ideal de vamos ter pouco filho, tá, essa coisa dele ainda ficou, né? Bom, Thomas Malthus, assim, só para vocês entenderem bem o pensamento dele, a gente poderia trocar a foto dele por essa, né? Porque o ideal do Thanos no filme dos Vingadores é exatamente essa, né? Quando ele fala que vai usar a manopla para fazer desaparecer metade do universo, porque os bens do universo não são infinitos, mas são escassos, então você precisa diminuir a população pela metade para que esses bens não venham a acabar. E se você diminuir pela metade, tudo fica maravilhoso, todo mundo fica rico, vai ter tudo igual para todos. Tá? Essa ideia do Thanos é uma ideia malthusiana, então ele é o Malthanos, né? Mas essa ideia desse filósofo ficou bem expressa nesse personagem do cinema aí. E eles compõem aí, todos esses autores que a gente passou aí, desde o Platão até o Thomas Malthus, as origens da sociologia. Pessoas que não eram sociólogos, porque ainda não existia a sociologia, mas estavam preocupados em compor uma análise da sociedade e de fato tiveram um papel sociológico importante. Então aqui a gente encerra a nossa primeira parte. E aí nós vamos para a nossa segunda parte, para nós vermos os pioneiros da sociologia, agora aqueles que vão fundar propriamente dita, que são três, né? Auguste Comte, Herbert Spencer e Karl Marx. Vamos falar desses três aqui então. O primeiro deles é o Auguste Comte, né? Auguste Comte, né, que é do século XVIII, ele tem duas obras importantes, entre várias que a gente pode citar, que é o Curso de Filosofia Positiva e a Política Positiva. Ele é o fundador do chamado movimento positivismo. O que é isso? Para o Comte, a gente deveria se debruçar, fazer um estudo, né, da realidade de uma forma positiva. A gente tem que procurar aquilo que é positivo. O que é positivo? O que significa, né? A gente que fez ensino médio conhece positivo como aquilo que não é negativo, né? Aquilo que é somado, né? É isso? Né? Não, não é isso. Né? No vocabulário filosófico, positivo é aquilo que você consegue afirmar, aquilo que você consegue trabalhar em cima, aquilo que você consegue verificar, podemos até dizer assim, né? Então é um fator positivo, ou seja, é algo existente, algo real e do qual eu posso estar me debruçando para estudar, né? Então se a gente pegar aí o Chesterton brinca, né? O Chesterton brinca que o pecado é um fator positivo, tanto quanto batatas, né? A batata é um fator positivo, a batata é evidente, né? Você vê uma batata, você não duvida que ela existe, não tem dúvidas de como estudá-la, né? Isso é diferente, por exemplo, da teologia. A teologia, ela é negativa, ela não é positiva. Por quê? Eu não sei o que é Deus. É impossível saber o que é Deus. Nós não somos capazes de compreender o que é Deus. Então, a teologia, ela é uma ciência negativa, porque ela fica estudando o que não é Deus. Essa é a chamada via negativa, que foi pensada por Dionísio Pseudo-Epagita e abraçada por Tomás de Aquino, né? Se a gente fala de Deus, pode olhar, tudo que a gente fala de Deus, a gente fala o que Deus não é. Só existem três fatores positivos que nós colocamos em Deus, né? Mas eles são no sentido de tudo, eles são megalomaníacos, então é difícil definir, porque a gente fala que Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Todo qualquer outro fator que a gente, atributo que a gente dá a Deus é negativo. A gente diz que Deus é infinito. Infinito é aquilo que não tem fim. A gente fala que Deus é eterno. Eterno é aquilo que não tem origem. Né? É eternos. Nós falamos que Deus é, né,
Sei lá, agora não vem nada na minha cabeça. Incomensurável, porque não tem como medir Deus, né? Então todos os atributos que nós damos a Deus são atributos negativos. A teologia é construída de forma negativa, com aquilo que Deus não é. E o que o Kant queria era uma filosofia, uma ciência positiva. Vamos parar de estudar essas coisas negativas e vamos nos debruçar e estudar coisas positivas, factuais, e nós que conseguimos medir. Chega de filosofia, chega de teologia, vamos à ciência. Ele tinha bastante este ideal. E no meio desse ideal positivo dele, ele vai gerar uma revolução de pensamento, né, durante o século dele, a catastrófica, a quantidade de pensadores influenciados pelo positivismo que nós temos na nossa sociologia, não. Filosofia, a mesma teologia. Nós vamos ter teólogos tentando ser positivistas, tentando explicar Deus de forma positiva, que vão falhar miseravelmente, vão ser esquecidos pela história, mas você consegue escarafunchar e achar o nome deles aí. Nós vamos ter uma série de pensadores na filosofia, tentando fazer uma filosofia positiva, influenciada de forma positiva. E mesmo movimentos artísticos vão ser inspirados de forma positiva. E tem gente que é positivista até hoje. Eu tenho um amigo, dá pra vocês verem, e eu vou falar aqui o personagem, aqui, o jeito que ele é, vocês vão pensar que vocês têm amigos assim também. A não ser se você vive dentro de uma bolinha e só é amigo de quem é da igreja, né? Mas eu tenho um amigo que não é muito de religião, e ele acha que religião é coisa de criança. Ele acredita que nós já evoluímos cientificamente a um ponto que a gente não precisa mais da religião. Porque nós temos a ciência que dá todas as respostas. É comum ouvir gente desse jeito. E é comum ver personagens em filme desse jeito. O filme Deus Não Está Morto trata o professor do filme, não, Deus Não Está Morto, o professor do filme é positivista. Então, assim, está cheio de gente positivista no mundo. Né? Porque estão com esses ideais do Auguste Comte até hoje. Né? E no meio do positivismo, ele criou a sociologia, que inicialmente ele chamou de física social, mas depois ele alterou para o nome sociologia, né? Que seria esse estudo da sociedade. Bom, como surge essa física social? Vou explicar para vocês. Como ele é positivo, ele cria uma escala de saberes. Para o Auguste Comte, as ciências devem ser organizadas de acordo com o máximo de positivo que elas conseguem fazer, o máximo de certo que elas têm, indo para o mínimo de certo. Mas aquilo que não é certo, não é ciência, a gente exclui. Né? Então, ele vai conceber da seguinte forma. O que nós temos é a matemática, na base dessa pirâmide, porque é a mais certa de tudo, porque que 1 mais 1 é igual a 2, não tem como duvidar, isso é muito certo. Depois tem a astronomia, que é muito certo, os planetas estão ali, pá. Depois tem a física, que é o comportamento, né, sobretudo newtoniano, ele dá a influência newtoniana. Né? O mundinho da newtoniano não vai despencar ainda com a Einstein, a Schrödinger, vamos pegar outro aqui, das partículas, agora eu não me lembro do nome. Fugiu. A física ainda não vai virar todo um rebuliço ainda, então ele coloca a física, a química, a gente está com a descoberta, né, de coisas importantes, né, a pasteurização, a penicilina, aquela coisa toda, a biologia, que parece muito certa e tal, e a sociologia, que está estudando a sociedade como organismo. Né? O resto... Aí você pode ver o que ficou aqui, a filosofia e a teologia, né? A gente esquece. Isso não é importante. Não é ciência. O que é importante é a ciência. É a razão. Né? Bom, no meio disso, ele vai falar que a importância da sociologia é que ela vai observar o funcionamento da sociedade para entender a realidade e, assim, resolver os problemas da sociedade. Né? Basicamente, o que pode ser definido na fórmula, saber, com as palavras dele, saber para prever, a fim de prover. Saber para prever, a fim de prover. Eu vou esperar passar a criança gritando. Vou continuar aqui. Eu vou tentar falar mais alto. Então, qual que é a ideia dele quando ele diz que é para saber para prever a fim de prover? Qual que é a ideia dele? É que na sociedade existe uma ordem que você precisa definir. Se você entender essa ordem, você vai compreender, né, o que é preciso ser feito. E aí você vai fazer. Né? Bom, em outras palavras também dele, ele vai dizer que l'ordre de base, l'amour, um princípio, ele progresse por but. A ordem por princípio, o amor por base e o progresso por fim. Qual que é a ideia dele? Se eu entender a ordem da sociedade, eu vou conseguir chegar ao progresso.
porque eu vou saber o que eu tenho que modificar para a coisa ir para frente. Ordem e progresso. Te lembrou alguma coisa? Exatamente. Os republicanos, militares que vão constituir a República Federativa do Brasil, são todos de influência positivista. São todos kantianos, né? E eles vão expressar isso na bandeira com a frase ordem e progresso. É um ideal positivo, nesse sentido aqui, sociológico, podemos até dizer. Bom, quais que são os princípios básicos, então, que o Comte prescreve para a ciência positiva? O Comte vai dizer que a ciência positiva ela tem que ter uma prioridade do todo sobre as partes, compreender o todo, as partes, que está procurando algo bem positivo, né, factível, então ele não vai fazer o contrário. O progresso dos conhecimentos característicos da sociedade humana, então ele entende que a ciência ela está de forma evolutiva, a gente sempre sabe mais do que quem sabia ontem. Afinal, né, pega aí um livro do Aristóteles, um livro do Platão, você vai ver que nós sabemos muito mais do que eles, né? A gente nem precisa mais lê-los, eles são totalmente superados, ultrapassados, porque a humanidade é como um smartphone, né? É cada vez mais atual e mais capaz do que o modelo antigo. E ele também diz que o homem é o mesmo por toda parte, em todos os tempos. É o mesmo homem, só que agora sabendo mais e evoluindo. Então tudo que eu prescrever para um homem, eu posso prescrever para todos, tá? Porque é o mesmo homem. As mudanças de tempo e de geográficas não modificam o homem, porque é o mesmo homem, uma vez que ele tem o mesmo sistema biológico. Então que ele é cientificista, é o sistema biológico, então é o mesmo homem. Isso aqui já caiu por completo. Deixa eu ver se eu chego a colocar uma imagenzinha aqui. Não. Isso aqui já caiu por completo, tá? Com os novos antropólogos que notaram que não. O homem não é o mesmo não. A gente não deve pensar dessa forma, não. O fato do homem ser o mesmo biológico não faz com que a gente julgue todos. Lá na frente eu vou explicar qual é o problema que tem. Vamos terminar aqui. E aí ele vai fazer o seguinte, ele vai prescrever a chamada lei dos 3 estados. Para ele existe o estado teológico, o estado metafísico e o estado positivo. Explico. Para ele, a humanidade passou por 3 estados. Meio que a infância da humanidade, a juventude da sociedade e hoje a fase adulta da sociedade. No sentido de que a humanidade, enquanto um todo, né, estava se desenvolvendo para um fim. E ela chegou nesse fim. Tá? Então por isso nós somos melhores do que os antigos. Os antigos eles estavam no estado teológico, que é aquele estado em que tudo você atribui a Deus. Você pensa de forma mitológica, você não pensa de forma racional. Né? E esse povo que pensa em mitologia e Deus, eles são todos uns ignorantes, uns burros, não sabem de nada. Né? É preciso ter um cuidadinho quando a gente vê a passagem do mito pro Logos para não achar que o pessoal que acreditava em mitologia eram os retardados. Tá? Porque assim, você está articulando de forma positiva. A gente trocou a forma de pensar, mas não quer dizer que uma é melhor do que a outra. Os mitos eles explicam muitas coisas que o Logos não conseguiu entender ainda. São saberes diferentes. Mas vamos lá, eu não vou entrar nisso, porque isso aqui dá pano pra mano. Então, no começo ali, o homem procurava nos deuses. Primeiro de forma fetichista, animista, né, na natureza. Depois politeísta, com os vários deuses. Depois monoteísta, com um só Deus, mas sempre Deus. Aí a humanidade cresceu e parou de ficar pensando em Deus e foi para o estado metafísico, em que ela procurava explicações filosóficas. E ela se desdobrava de forma filosófica sem Deus. Né? Ali já pensa da alta idade média para frente. E agora a humanidade chegou no estado positivo, que é a fase adulta. Nós somos desenvolvidos e nós precisamos apenas da ciência, que vai dar todas as respostas. Nós não precisamos mais de um Deus, nós não precisamos mais de filosofia. Neste ideal do Comte, surge a sociologia. Então, de início, ela é bem com essa pegada. Ela quer ser científica, estudar a sociedade de forma científica, e a gente vai ver muito aqui para frente que ainda ficou esse rancinho, né, de estudo, objeto, campo, eu acho que a aula passada fez mais sentido agora explicar, validar a sociologia como ciência, né? Então, estudo, objeto, campo, aquilo que é certinho, a estatística, e aí a gente consegue resolver o problema. Essa pegada toda veio do ideal do Auguste Comte, tá? O próximo pensador, e aqui nós vamos acumular aquela ideia do Comte com a dele, tá? É o Herbert Spencer. O Herbert Spencer, ele é totalmente influenciado pelo evolucionismo darwinista. O Darwin é dessa época. Tá? O Spencer é de 1820. Tá? O Darwin é praticamente dessa época.
Então, o Darwin fez aquela descoberta evolucionista, que é uma descoberta biológica. A análise do Darwin é biológica. O livro A Origem das Espécies está tratando de biologia. O Spencer vai pegar esse ideal do Darwin e vai arrastar para a sociologia. Ele vai pensar que da mesma forma como os organismos evoluem, a sociedade evolui. Tá? Então, o que ele vai pegar essas ideias nas suas obras Princípios de Sociologia e o Estudo da Sociedade e vai pensar que as sociedades estão evoluindo. E existem sociedades que evoluíram mais rápido do que outras, porque a ciência é a prova de que elas evoluíram. Para ver esse ideal de quem acha que está com a última modinha de ciência do momento, acha que é mais evoluído do que o outro, né? Totalmente Spencer, que o Jung pegou o Comte e o Darwin e fez uma cria bizarra, que é o Spencer, né? Só que interessante, é este ideal do Spencer aqui que vai pautar as ideias do movimento colonial, tá? A gente já tem claramente a exploração das colônias desde 1500. Mas aqui nessa época nós vamos ter uma exploração mais reformulada. Não no sentido de exploração como antes. A gente vai lá, engana o índio, dá uns espelhinhos para ele e cata o pau-brasil. Mas no sentido de que nós somos seres mais evoluídos, vocês são seres menos evoluídos. É nossa função ensinar vocês a ser como nós, porque nós somos mais evoluídos. Este ideal é totalmente baseado no Spencer. E você pode ver esse ideal claramente que eu estou falando aqui. Vamos lá, probleminhas de... Deixa eu ver se eu consigo. Tá dando errinho. Oh, gente, o slide não ajuda nem a distância. Aí, pronto. Que, não sei se vocês já viram essas imagens desses exploradores, tanto ingleses quanto belgas, é bem famoso, com essas roupas engraçadas indo para a África. Né? Claro, estão à procura financeiramente, à procura de diamante, né? Mas eles estão pautados com esse ideal de que eu sou um ser mais evoluído, e esses seres estão mais próximos dos animais. Na verdade, isso vincula até o racismo, que eles vão ver, eles estão mais próximos dos animais, eles estão mais próximos do macaco, eles são mais animais do que eu. Né? O Darwin afirmava isso, né? De que o homem negro, né, a gente é menos evoluído, daí que ele é mais brutal, ele é mais violento, ele é mais animal, e eu que sou homem branco sou mais pautado por valores racionais, aquela coisa toda. Este ideal darwinista vincula até hoje, por meio desses colonizadores, e sobretudo nos países desses colonizadores, com esse ideal. E a gente vendo aí no estado que nós estamos aí com a mídia, com toda essa discussão do racismo, né? A gente pode ver isso aqui de uma forma muito severa, gente. Porque esse pessoal aqui se devia conservador, senhor dos bons costumes, evoluídos, científicos e por isso melhores. E essa filosofia pautou para isso. Então é muito comum essa imagenzinha que a gente está vendo aqui. Deixa eu ver se eu consigo pôr a próxima. Tô dando aqui. Né? Desses colonizadores, né? Então aqui, ó. Este aqui é interessante que ele está mutilado. Foi o colonizador que mutilou ele. Este outro aqui, o colonizador meio que ironiza o tamanho dele, porque ele é um pigmeu. Né? Ele está meio que medindo o tamanhozinho dele. E este outro aqui... Vai lembrar, esses colonizadores, os pigmeus não são tão baixinhos igual parece não. Tá? Eles tinham 1,50m, 1,60m. Uma pessoa baixinha que você conhece. Os pigmeus, os exploradores que era alto pra caramba, 1,90m. E eles, por ser mais alto, eles achavam que eles eram mais evoluídos. E aqui outro, né, com armas e tal. Então, essas imagens aqui são comuns por causa desta filosofia, tá? E a gente pode citar o terceiro aqui, mas né, polêmico, que é Karl Marx, né? Autor aí de várias e várias obras, entre as quais as mais importantes que a gente deve citar é O Manifesto do Partido Comunista e O Capital. Vamos lá. Então, o Marx, ele... Bom, é interessante a gente ver nessa perspectiva histórica que a gente vê sempre que é um influenciando o outro e por assim vai, né? O Marx, ele é profundamente influente, ele está dentro desse ideal do Proudhouse, a galera que a gente viu que está discutindo ali sobre a propriedade privada. Ele está vendo que esse sistema, que é a sociedade de mercado, que ele vai batizar como capitalismo, ela está se tornando algo grande e ela tem uma série de problemas, só que ele faz essa leitura a partir do pensamento hegeliano. Né? E, é claro, o materialismo epicurista. Mas eu não vou entrar muito em detalhe, não. O Marx eu vou falar dele resumidamente, que lá pra frente eu vou falar... vai ter que ter uma aula só pra ele. Ele é complexo. E o Marx, ele vê esses problemas, mas ele lê dentro dessa leitura hegeliana. Então, para ele, a história está feita no embate de tese e antítese, ou seja, ele vai conceber a noção de
A luta de classes para ele, como eu posso dizer, os movimentos, ele também vai olhar dentro dessa perspectiva histórica de que a sociedade está evoluindo, né? E para ele, a sociedade ela foi evoluindo, né? E ela está no capitalismo agora e vai para uma coisa, para uma outra coisa. E essa evolução toda se dá por causa do determinismo econômico. Tudo é uma questão de economia, tudo é uma questão de dinheiro. Tudo é por dinheiro. E a gente nota isso nos nossos professores de história, por exemplo, que não conseguem fazer nenhuma observação sem tentar fazer uma reflexão de dinheiro. Né? Tipo, os príncipes, o príncipe de Castélia pagou os jesuítas, né, para poder arcou, né, com toda a despesa para os jesuítas irem evangelizar. Por que eles fizeram isso? Aqui está falando que eles eram muito católicos, eles estavam preocupados em evangelizar, mas a gente sabe que não é isso, né, gente? A gente sabe que eles estavam preocupados porque o protestantismo estava tomando conta, eles precisavam de novos súditos para ter mais dinheiro. Essa análise que precisa fazer para ter dinheiro faz parte do determinismo econômico do Karl Marx. Para ele, tudo é uma questão de dinheiro e o que move tudo é dinheiro. Tudo é dinheiro. Tudo é uma questão comercial. E dentro dessa noção dele, ele vai criar a noção de luta de classes, né? Classes de opressores e oprimidos que brigam por causa de dinheiro. Tudo é por causa de dinheiro. E por causa de dinheiro, ele vai gerar também a concepção de mais-valia, né? Em que o trabalhador, que não é dono dos meios de produção, precisa vender a sua força de trabalho e dessa força de trabalho, o dono dos meios de produção tira um lucro para ele, que é a mais-valia. No meio dessa noção toda, ele também vai dividir a sociedade em infraestrutura e superestrutura. Tá? Infraestrutura é tudo aquilo que é importante para ganhar dinheiro, superestrutura é tudo aquilo que é supérfluo, né? Mas está somado ali. E por fim, ele vai classificar as sociedades. Né? Para ele, houve uma comunidade tribal, né? Houve uma sociedade asiática, porque ele não consegue rotular o Oriente dentro do esqueminha dele, então ele exclui como sociedade asiática, como se a China, em todas as suas dinastias, o Japão, a Índia, fossem uma coisa só, asiática, não dá para entender porque não encaixa dentro do meu esqueminha. E aí ele faz uma análise da sociedade asiática, aí ele volta para o Oriente, né? Cidade antiga, que são as polis gregas, né? A sociedade germânica, ele é alemão, ele não vai falar que foram bárbaros que desceram saqueando Roma, né? Sociedade feudal, feudalismo medieval, né? Sociedade capitalista burguesa, que seria a sociedade de mercado atual, e por fim a sociedade comunista que há de vir, ainda que seja necessário passar para uma sociedade socialista, em que tudo está na mão do Estado, antes de ser tudo comum a todos numa sociedade comunista. Bom, o Marx ele é complexo, eu não vou insistir demais nele aqui, eu só preciso que vocês entendam que ele está nessa ideia. A filosofia foi uma sementinha que foi plantada, foi desenvolvendo ali, mas ela só chegou a virar matéria de fato com Comte. O Spencer vai dar o trato dele do jeito dele, o Marx vai dar o trato dele do jeito dele, mas a sociologia está aí no mundo e agora vai ter a galera que vai desdobrar em cima dela. Esses são os pioneiros, eles são muito importantes. Tá? A gente viu as origens, agora esses aqui são os pioneiros, eles são muito importantes, esses três. E o Marx eu ainda vou me debruçar mais um pouco sobre ele na semana que vem. Vamos passar aqui. Feito isso, vamos para o desenvolvimento sociológico, ou seja, autores que pegaram esse pacotinho aí do Marx, do Spencer e do Comte e foram desenvolvendo, trazendo coisas importantes para a sociologia, seja definindo métodos, mapas e por aí vai. Né? Então vamos lá. Acho que o primeiro que a gente tem que citar, né, é o Durkheim. O Durkheim é quem vai definir um objeto para a sociologia, colocando a sociologia finalmente como ciência, que agora ela tem um objeto. Lembra o drama do objeto da aula passada? O Durkheim vai colocar o primeiro objeto. Isso aqui vai ser modificado para frente. Quando eu for falar do objeto, a gente volta aqui. Mas ele deu o primeiro objeto. Ele falou que, lembra da definição dele também, que a gente viu na aula passada? A sociologia deve estudar as coisas que acontecem na sociedade, os fatos sociais, como se fossem coisas, uma forma bem positiva. Como se eu pego, sei lá, vou analisar aqui em sociedade o fenômeno, né, do movimento antifascista, essa modinha que a gente agora. Então eu tenho que estudar ele como se fosse uma coisa, como se eu conseguisse colocar ele no microscópio no laboratório e analisá-lo, dissecá-lo e estudá-lo como se fosse uma coisa positiva. Tá? Aí, entre as obras dele, nós temos as regras do método sociológico, que é muito importante, em que ele vai definir as regras do método sociológico, o título do livro está falando, né, em que ele vai tratar dessa questão do fato social. Essa obra é muito importante. E nós temos a divisão do trabalho social e o suicídio, tá? Que são obras em que ele vai mostrar que o método dele funciona. Na primeira ele vai estudar o trabalho, né, nas suas muitas divisões da sociedade, e na outra ele vai estudar o suicídio de forma sociológica, né? Ele vai trazer dados e respostas para nós. São obras muito interessantes e eu vou tratar do Durkheim quando eu for
lá na semana que vem. Por que eu estou falando isso? É porque existe uma tríade da sociologia, que são chamados clássicos da sociologia. Ou também são chamados de os três porquinhos, de forma brincalhona aí, né? Que são os três principais pensadores da sociologia. Né? Quando vai falar de sociologia, tem que falar deles. Então eu vou dedicar uma aula só para eles e vou utilizar umas outras obras aqui e tal para explicar cada um deles, porque eles são bem complexos, tá? Que são Karl Marx, Max Weber e Emile Durkheim, tá? Então eles estão aqui conversando, né? O Marx no meio, o Durkheim ali e o Weber. Então, junto o Marx, que está lá no começo, né, e o Durkheim desenvolvendo, apesar de eu colocar desse esquema que eu estou falando aqui de pioneiro e tal, que é o esquema que a professora Lacatus faz, né, no seu livro, a gente sempre tem que se atentar às datas, ele não é tão posterior ao Marx assim, tá? E por isso ele constitui um dos principais pensadores da sociologia, e eu ainda vou dedicar uma aula só para ele, para estar comentando essa questão do suicídio, do trabalho aqui, das regras, que isso aqui é muito interessante. Então, deixando o Durkheim de lado, vamos para o próximo pensador, que é o Fernand Tönnies. Né? O Tönnies, que é essa carinha dele de mauzão ali, ele escreveu uma obra chamada Comunidades e Sociedades. Tá? E ele é importante porque ele analisou, ele é já dessa pegada psicológica, até porque ele é austríaco, e ele está bem na pegada do Freud, que também é dessa época. E ele vai analisar o comportamento psíquico que constitui a sociedade. É uma espécie já de sociologia psicológica, sociologia psíquica, né? Então ele vai estudar as relações e vai entender que as relações são frutos da vontade do homem. Tá? Tudo que acontece na sociedade é porque o homem tem vontades. E ele vai falar então que existem duas formas de vontade. A vontade essencial orgânica, que pode ser dividida em desejo, hábito e memória. E a vontade arbitrária ou reflexiva, que pode ser distinta em reflexão, conveniência e conceito. Então, para ele, a sociedade tem vontades em pele, e essas vontades podem ser essenciais e orgânicas, por isso impensáveis, né? Como desejo, né? Aquela vontade que dá de fazer algo e daí fazer. O hábito, o fato de você estar sempre fazendo e por isso toda a sociedade segue desse jeito, e mesmo a memória, né, que está ligada à tradição. E existe a vontade arbitrária reflexiva, que é aquela ou reflexiva, né, que é aquela em que o homem pensa para agir, né, que está baseada na reflexão, ou na conveniência, eu faço porque é bom para mim, ou no conceito, né, já um conceito já elevado, uma forma mais elevada ali, de pensamento filosófico e etc. Bom, para ele, a sociedade são grupos baseados na vontade livre de pessoas que os integram para a consecução de determinados fins. O Tönnies ele vai enxergar a sociedade como pessoas que estão juntas porque querem um determinado fim. Então eu posso pensar que a sociedade, desde uma sociedade brasileira, que os brasileiros estão juntos porque eles querem se desenvolver, ter um país, uma nação segura, com paz, tranquilidade, educação, saúde, comida, como posso pensar sociedades menores, por exemplo, sociedade dos jogadores de tênis. O que a sociedade de jogadores de tênis querem juntos? Se reunir para jogar tênis. Então, esse fim é que une essas pessoas, porque todas essas pessoas têm a vontade do mesmo fim, entendeu? Então, a vontade se coloca ali como um motor. E essa é a ideia do Tönnies. Bom, além dele, nós também podemos citar o Gabriel Tarde, que é esse francês aqui, né, com essa carinha tristinha, que tem as obras As Leis da Imitação, Lógica Social e Oposição Universal, essas três obras importantes aí. Ele é da escola psicológica, da sociologia, né, e ele salientou que existem três processos básicos em sociedade, que é a repetição, a oposição e a adaptação. Tá? Para ele, todos os fatos em sociedade acontecem por meio desse processo. O que é a repetição? É que um indivíduo inventa e os outros começam a repetir. Então, os fatos que a gente tem, por exemplo, por que todo mundo usa, sei lá, né? Por que todo mundo usa terno em casamento? É porque um usou e os outros começaram a repetir, entendeu? Só que esse passo ele tem pontos. Né? O primeiro seria esse da repetição. O segundo que a gente pode pontuar é o da oposição, né? Que é quando surge um contraste ali. Né? E aí você tem oposição, seja num ritmo, no ritmo ou no conflito.
O ritmo é uma tendência periódica flutuante, é quando surge uma outra galera com outro movimento e passa, de repente uma invasão, marcadores passando, que trazem outra ideia de outra sociedade ali, fica ali e depois vai embora. Mas cria uma certa oposição, só que de ritmo. E depois o conflito, que a concorrência manifesta de várias formas, que já é a concorrência mesmo, né? O sujeito foi de terno e o outro foi de calção de banho. Qual que vai ficar ali, né? Então o que pegar é o que vai ser imitado. E por fim a adaptação, que traz um novo equilíbrio, que é quando, como eu falei, por fim o que ficar é o que vai pegar, né? Então já é a adaptação. Então para ele a sociedade vai sendo de jeito, as mudanças vão acontecendo porque um faz, imita, outros até tentam contrapor, mas no fim tem uma adaptação por cima disso e surge de novo o equilíbrio, a sociedade flui. Tá vendo? É uma ideia muito pautada na psique, ele está bem ligado exatamente nesta relação da psicologia com a sociologia. Outro pensador que não podemos deixar de citar é o Charles Cooley. Tá? Esse americano ele escreveu A Natureza Humana e Ordem Social, também escreveu Organização Social e Progresso Social, 3 livros. Né? Natureza Humana e Ordem Social, Organização Social e Progresso Social. Para ele é o fundador chamada teoria orgânica. Tá? Eu vou explicar o que é isso. Aqui para ele a sociedade se origina de um complexo de forças e processos que evoluem através do processo de interação, criando um todo unificado onde cada parte tem influência sobre as demais. Para ele a sociedade ela funciona como uma espécie de organismo, né? Em que cada parte pode influenciar o organismo todo, mas o organismo todo influencia as partes. Entendeu? Então, por exemplo, no seu corpo, se você tomar um remédio, você cura o corpo todo, né? Mas se eu machucar o seu dedo, sei lá, né? Deixar aí cair sei lá, bate o dedinho na quina do móvel de noite, né? Quem foi acidentado ali foi o dedinho, mas todo o corpo vai padecer com ele, né? Então a sociedade funciona da mesma forma. Você tem indivíduos que influenciam a sociedade influencia os indivíduos. É uma organização coesa, né? Em que as partes estão totalmente relacionadas pelo meio da relação humana. E com isso ele vai também dizer que a sociedade não é só a soma, ali está errado, esse digitado errado, soma de indivíduos, mas uma unidade de mente social. Então para ele a sociedade não é só um punhado de gente junto. Isso aí chama muvuca, multidão. Para ele são pessoas juntas que parece que estão todas interligadas por uma mente social, né? Como se todos estivessem conectados mentalmente. E realmente você nota isso, né? A gente tende a seguir os movimentos da sociedade, que um faz, todos nós queremos fazer. É muito fácil, por exemplo, haver medo social, né? Todo mundo fica com medo, né, e tal. A gente segue ritmos, né, e ele vê dessa forma. E para ele o indivíduo não existe sem uma sociedade. Ele pensa que o homem é impossível pensar homem sem sociedade. É impossível existir um homem sem sociedade. O homem necessariamente necessita de uma sociedade. Isso aqui gera uma questão, a sociologia, que eu sempre gosto de debater com o ensino médio, eu dou aula de sociologia para o ensino médio, né? Em que eu faço um dia de debate com eles, em que eu pergunto: é o homem que faz a sociedade ou a sociedade que faz o homem? Quem faz quem? O homem faz a sociedade ou a sociedade faz o homem? Né? E aí uns tentam, outros tentam, eles debatem e dura ali um tempo todo, é divertido ver eles se expressando, para a gente chegar no fim de que não tem resposta a essa pergunta. Tá? O homem modifica a sociedade, a gente consegue ver esses pensadores aqui modificando totalmente a sociedade, né? Mas a sociedade modifica o homem, né? A gente é produto do meio em que a gente nasce. Então é uma relação de troca. Ao mesmo tempo em que eu modifico a sociedade me modifica. A gente está interligado e é impossível pensar o homem sem a sociedade. Ninguém é uma ilha. Né? E além dele, a gente pode citar aqui outro pensador. De novo, deu erro. Dá erro e não dá erro. É assim, é torrencial. Travou. E o meu vizinho fez a noite do karaokê. Eu tentando dar aula. E outro que a gente pode citar é o Georg Simmel, que tem uma obra chamada Sociologia. Né? Ele vai tratar da noção de interação social e da noção de transformação social. Por ele, os seres humanos interagem entre si e geram transformações. Né? É um pensador válido, mas não tem tanta contribuição. E o Max Weber é importantíssimo, constitui um dos 3 porquinhos, a gente pode ver ele aqui. Eu vou tratar uma aula só dele para falar das obras dele. Ele tem 2 obras muito importantes, ele tem, na verdade, uma sequência de obras importantes. Aqui eu citei só a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, mas ele tem outras importantes. Ele trata da questão do tipo ideal.
que eu não vou explicar hoje, que eu vou deixar para explicar quando eu for explicar a ética protestante, tá? Mas para ele é o seguinte, você está estudando a sociologia, você inventa um tipo ideal, que não existe, mas representa bem a realidade, uma espécie de estereótipo, podemos assim dizer, estuda a partir dele e depois aplica, funciona. Ele pensa dessa forma. Ele também vai substituir a noção de fato social por ação social, porque para ele o fato social, você não pode pensar como se fosse uma coisa, porque não existe essa coisa. Você tem que pensar ação social. Pessoas que agem. Isso existe. Né? Então, sério, uma importância muito grande, mas eu não vou falar dele hoje. Eu só preciso que ele esteja aqui para vocês entenderem a listagem. E vamos para o Vilfredo Pareto, que é esse italiano, que é autor da obra Tratado Geral de Sociologia. Pareto, ele entende a sociedade como um todo consistente formado de partes interdependentes. Ele vai mais ou menos naquela ideia anterior. E para ele há um sistema social que mantém essa coesão desse sistema, todo mundo interligado desse jeito. Né? E esse sistema ele pode ser feito por meios extra-humanos, que são condições físicas, o clima, o ambiente, coisas que estão relacionadas à natureza, né? Elementos exteriores da sociedade, uma outra sociedade que impõe, né? Por exemplo, quando os povos da Península Ibérica têm que ficar escondidos no sul, porque os bárbaros estão invadindo, né? E ali eles vão desenvolver a língua deles e vão influenciar a língua dos outros. Então, é uma relação de coesa que vai ser feita por fora, e elementos internos, os próprios resíduos e derivações da própria sociedade. O que são resíduos e derivações? Bom, ele entende resíduos como impulsos elementares presentes em todas as sociedades e derivações como justificações, ideologias ou teorias. Ou seja, a parte mais instintiva e a outra mais racional. Né? Então, ele também é importante, também entra para a nossa conta aí. Foi. O próximo autor que nós vamos falar é o Petrin Alexandrovich Sorokin. Sorokin. Guardem esse nome. Ele é um russo, muito importante para a sociologia, tá? Autor de várias obras, dentre as quais Mobilidade Social, Mobilidade Social, Teorias Sociológicas Contemporâneas e Sociedade, Cultura e Personalidade. Ele conceitua a sociologia como um estudo das características gerais comuns a todas as classes de fenômenos sociais. Então ele vai ver a sociologia de uma forma muito ampla. E vai estar falando ali de interação. E quando ele fala de interação, ele vê três componentes separados da interação. A personalidade, que é o sujeito da interação. A sociedade, que são mais de uma personalidade para estar se influenciando, né? E a cultura, que é esse conjunto de intenções, de valores e de normas que vão sendo perpassados. Né? Para ele, o sistema cultural de uma dada população é baseado numa ideia central, que pode ser sensível, ideacional, idealística ou mista. O que é isso? Sensiva, no campo da sensação mesmo, do sentimento. Né? Ideacional, já no sentido de ideia, de reflexão. Idealística, quando já é uma ideologia que quer pautar e modificar. E mista, quando é a mistura dessas três. Né? Então, para ele, com isso, você pode estar ali modificando a sociedade. Então, bora, porque o vizinho achou que quarta-feira à tarde é um bom dia para poder ouvir sertanejo no volume e beber com os amigos dele. Isolamento social, nada, né? Bom, além de Sorokin, nós temos o Talcott Parsons, também norte-americano, autor de Estrutura da Ação Social, Ensaios de Teoria Sociológica Pura e Aplicada e Sistema Social. 3 obras importantes aí. A sociedade, para ele, é formada de estruturas sociais que resultam de um processo de institucionalização. O que é isso? É que para ele funciona o seguinte: se cria alguma determinada estrutura e se força essa estrutura até que ela seja institucionalizada. E aí ela fica institucionalizada e ela passa a pertencer à estrutura da sociedade e não tem como modificar. Tá? Ele vai falar também dos imperativos sociais, que são os problemas fundamentais de ajustamento em sociedade. Né? Para ele, por exemplo, quando você está tentando criar essa estrutura, né? Você pode ter o problema da estabilidade normativa, em que você tem que forçar o povo a conhecer os seus valores e aceitá-los. Você pode ter o problema de integração, você vai ter que fazer uma coordenação melhor das partes. Você vai ter que fazer uma consecução, em que você vai ter que desempenhar objetivos para a totalidade do sistema. E por fim, a adaptação, né? Meios para alcançar esse fim.
Tenta entender essa noção deles de institucionalização, mais ou menos nesse seguinte aqui. Acho que a Lakatos dá um exemplo muito bacana, que serve para deixar bem claro, né, que é quando ela vai falar dessa noção dele, ela diz o seguinte. Vamos lá. Por exemplo, o valor geral da educação, né, do conhecimento. Aí você enquadra isso, por exemplo, dentro da noção do papel do professor. E aí isso demora um pouco, mas de repente, voilá, né? Esse valor está fixo naquela pessoa. Ou o valor de juiz ligado, de justiça ligado à pessoa do juiz, né? São coisas que você vai constrói, insere e fica institucionalizada naquela pessoa que pertence àquela sociedade. Então tá aí essa contribuição do Parsons, que é muito importante. Além dele, nós temos também que citar o Robert Merton, né, que também é norte-americano, né, e autor da Teoria Social e Estrutura Social. É uma obra em que ele critica 3 postulados da pressuposição de que todos os elementos de uma sociedade são interrelacionados. Tá? Que é o primeiro, o postulado da unidade funcional da sociedade, o postulado do funcionalismo universal e o postulado da necessidade. Então a crítica dele é mais dessas interligações, de como é feito, ele está bem na área do funcionalismo ali. E ele vai desenvolver alguns conceitos importantes, como equivalente social, substituto social, disfunção, função manifesta, função latente. Né? Então é um autor também relevante, morreu há pouco tempo. Este aqui não está no livro, não é importante para o desenvolvimento de sociologia, mas eu considero, e eu vou falar dele, porque eu gosto dele e é isso, tá? Que é o Zygmunt Bauman, né? Que é esse polonês, morreu em 2017, tem pouquíssimo tempo, né? Autor de várias obras, entre elas O Mal-Estar da Pós-Modernidade, Modernidade Líquida e Tempos Líquidos. Ele pega esse termo de um pensador francês de pós-modernidade, né? E ele trabalha o estado de liquidez da sociedade. Isso é muito interessante, né? E que ele vai falar que na modernidade imediata, essa modernidade que a gente vive, ela é líquida, ela é veloz, né? Ela é mais dinâmica que a modernidade sólida que ela suplantou, né? Então, essa estrutura que a gente criou de relações em que a gente procurou tanto ser livre, a gente procurou tanto uma liberdade de se desapegar desses sistemas sólidos que nos oprimiam, né? Em que a gente se tornou totalmente livre. Então a gente é totalmente líquido e fluido e individualista por causa disso. Então a gente só pensa em si mesmo e tudo é muito rápido, tudo é muito fluido, nada é muito tangível. Então os nossos relacionamentos são líquidos, as nossas vidas são líquidas, tudo é muito feito de forma liquefeita. Então os livros deles são muito interessantes. Eu recomendo sobretudo Modernidade Líquida para vocês lerem, tá? Ele fala que na sociedade contemporânea emerge o individualismo, a fluidez e a efemeridade das relações. Né? Então a gente é estúpido, mas a gente é livre. Nunca se foi tão livre como hoje em dia. Né? Então pensem bem, né, nesse sentido de hoje em dia. Tem tanta gente que tem medo de se ligar a algumas obrigações porque vai ter que abrir mão da liberdade, né? E aí fica aí na fluidez. Né? Ouvindo sertanejo, quarta-feira, essa hora. Então é isso. Você passa aqui, aí. Então esses foram os pensadores. Vejam o caminho que a gente fez. A gente viu obras fundamentais que já estavam pensando na sociedade antes de existir uma sociologia. A gente viu a criação da sociologia na mão aí de 3 pioneiros. A gente viu todo o desenvolvimento dela, né, com vários sociólogos importantes, uns mais importantes do que os outros, né? E a gente notou essa ciência se estruturando desta forma. Tá? Na próxima aula nós vamos falar da história da sociologia no Brasil. Sociólogos do Brasil que criaram aqui no Brasil. Tá? Então vai ser na aula de amanhã. Isso, com um pequeno trabalhinho aí para vocês matarem a cesta de vocês. Então eu espero que vocês tenham gostado. Foi um tanto denso, um tanto longo, muita citação de obra, teoria e tal. Mas é importante para a gente começar a formular os conceitos aqui agora e entender o que é essa ciência para a gente pegar os termos dela propriamente ditos, começarmos a analisar e colocar vocês para analisar casos particulares com o nosso trabalhinho que nós vamos fazer aí, em que eu vou estar realizando o sorteio no grupo do WhatsApp. Eu só preciso ter os nomes de vocês todos, eu estou vendo direitinho quem está fazendo a matéria, quem não está, para eu poder dividir certinho, tá bom? Então, espero que vocês tenham apreciado essa aula e, mais uma vez, qualquer dúvida, na nossa plataforma onde está disponível o acesso para essa aula, abaixo está o nosso fórum, onde você pode estar tirando suas dúvidas e eu vou respondê-las, tá bom? Um grande abraço e até a aula que vem. Tchau, tchau.